Bom, gente, vamos começar. Deu 5 horas em ponto para a gente também não atrapalhar a vida do Adriano. Deixa eu só me apresentar. Eu me chamo Luiz, eu trabalho na Let's Marketing, que é a consultoria de marketing contratada pelo escritório. A gente tem trabalhado juntos aí há um tempinho. Não sei se vocês já viram que as redes sociais deu uma mudadinha. A gente está com alguns templates dentro do escritório. Então, é a gente que tem feito isso por trás aqui, junto com todos os sócios do C. Martins. E pensando cada vez mais em iniciativas de como a gente pode engajar o time e trazer um senso de pertencimento aqui. A gente está no mês de Outubro Rosa, que é um mês super importante de conscientização sobre o câncer de mama. E a gente trouxe o Adriano, que é médico, para falar sobre isso. Um amigo também da Mariana, que indicou ele para a gente. Então, ele gentilmente cedeu um espaço na agenda dele para conversar com a gente. O intuito dessa conversa é ser super transparente, principalmente para tirar dúvida. Então, o Adriano vai falar e depois a gente tem um espaço aí para tirar dúvidas e sintam-se à vontade para falar sobre o que quiserem, tá? Adriano, bem-vindo e é com você. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. A todos os presentes, eu estou vendo que tem bastante gente aqui. O objetivo, realmente, dessa conversa, dessa palestra, é que ela seja esclarecedora, que ela traga informações para vocês. Eu sou médico, não sou advogado, vou trazer para vocês as coisas de uma forma, do ponto de vista médico. Eu, por formação, sou cirurgião plástico, sou cirurgião de mama, trabalhei no Hospital da Mulher, no Hospital Peral Abaiton, no Hospital na Filantropia do Sírio-Libanês, fazendo reconstruções de mama. Hoje trabalho em clínica privada e sou chefe do setor da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, onde ainda fico lá orientando os residentes nas cirurgias, principalmente nas cirurgias de mama. E aí a gente chega em outubro, Outubro Rosa, que é o mês que ele veio como um mês de conscientização do câncer de mama. É esse o tema que eu gostaria de falar para vocês, sob o ponto de vista de alguém que já trabalhou bastante com câncer de mama, que trabalha ainda, né, e trabalho bastante com a reconstrução mamária. Então, consigo dar uma interface para vocês dos dois pontos de vista. E gostaria de deixar aberto também a perguntas, a questionamentos, que às vezes o que a gente fala, né, não é necessário, às vezes não é quais são as realmente dúvidas de quem está do outro lado, do paciente. Às vezes a gente tem algum caso, alguma coisa que gostaria de perguntar, então eu vou ficar bem aberto para vocês, para qualquer esclarecimento, tá? Então a gente chegou no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Por que ele apareceu? Bom, ele apareceu porque o câncer de mama, ele é o câncer mais prevalente que existe, tirando os cânceres de pele, né? É o câncer mais incidente na mulher, que mais mata. E isso é uma grande pena, porque ele, quando descoberto no começo, ele tem uma chance de 95% de cura. É muito maior do que outros cânceres até mais agressivos. E na mulher, né, o que acontece na mama? A mama, ela é um tecido de alta metabolização, a gente chama um turnover celular. As células mudam muito. E uma célula que muda muito, ela tem uma chance de se tornar outra célula. O que é o câncer? Nada mais é do que uma célula que resolve se dividir, ela perde o controle da própria divisão e ela começa a crescer, se dividir e absorver grande energia do corpo. E o objetivo é invadir e ganhar outros espaços. E a mama tem esse tecido realmente de grande mudança celular. E aí acaba sendo também o órgão que mais causa cânceres nas pessoas. São praticamente 30% dos cânceres é causado pelo câncer de mama. 16% desses cânceres vão a óbito. E 40% dos cânceres diagnosticados, do câncer de mama diagnosticado no Brasil, já são diagnosticados em um estágio mais avançado. Então, para a gente ter uma ideia, o INCA, que é o órgão que faz as estatísticas de câncer, ele trouxe aí para 2021 uma incidência de 66 mil casos de câncer, casos novos. Né? Então a gente pensa, acho que não pode acontecer comigo, é só com outras pessoas, né?
A gente até, muitas das pessoas que estejam aqui, às vezes, jogam na Mega Sena. A chance da Mega Sena ganhar é praticamente um caso no Brasil todo. E aqui são 66 mil casos que aparecem. Então, uma incidência muito, mas muito alta. Tanto que sempre tem alguém que conhece, que tem alguém na família, ou que na família conhece alguém que já teve câncer de mama. Então, a notoriedade dele acaba sendo muito alta. Aqui, no escritório, talvez eu não conheço realmente o público, mas a gente tem dois métodos de acesso à saúde. Ou o método particular, ou o método das vias públicas. A gente sabe que o acesso às vias públicas é muito mais difícil. As políticas de saúde públicas não são tão acessíveis. Aqui em São Paulo é muito fácil, a gente enxerga, a gente tem multirão de autoexame, de exame, multirão de mamografia, mas não são coisas que acontecem no interior do Brasil. E os casos que aparecem quando chegam acabam sendo muito graves. Aqui a gente tem mais acesso em São Paulo, né? E pessoas que estão no escritório como esse são muito mais esclarecidas, têm muito mais acesso à informação, então com isso a gente consegue chegar mais cedo. Mas eu vou dar um exemplo, ainda nem comecei a falar, estou só na introdução ainda, viu? Mas só para dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tenho uma prima que me acompanhou muito na época que eu estava na Opera Labá, que eu estava na filantropia do Sírio. Na época a gente também eu acabei participando de alguns programas de televisão e ela me acompanhou. E ela mesma não fez um diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela faleceu faz 2 anos e mesmo estando junto com todas as políticas que a gente falando, né, a gente ouve, mas a gente acaba muitas vezes não pensando o que pode acontecer com a gente mesmo. E aí a gente entra para o caminho que é o melhor que pode acontecer, que é a prevenção, né? A prevenção do câncer, a gente vai por algumas vias. Antes a gente falava muito no autoexame da mulher. O autoexame, ele é muito importante, mas ele já é considerado como muito importante para o autoconhecimento da mulher. O autoexame, o que é? É a mulher realmente se conhecer a própria mama, saber qual é a textura dela, saber como que é, para se algo aparecer, ela vai saber relatar, saber que algo tá diferente. Só que pequenos cânceres não aparecem no exame, né? Porque eles começam bem pequenininhos. Então tá aí a importância da mamografia. A partir dos 40 anos, por causa de uma questão de saúde pública, a gente começa a indicar a mamografia. Nessa mamografia, a gente consegue enxergar pequenos cânceres que a gente vê através de microcalcificações dentro desse exame. E essas microcalcificações, o que são? São as células em desenvolvimento e algumas células de câncer morrendo e se calcificando. Elas acabam indicando que pode ter algum processo ali. E se ela for muito profunda, eventualmente a mulher não consegue sentir. Então, a mamografia acabou sendo como o primeiro exame que mais acontece. E por que só depois dos 40 anos? Número 1, porque só depois dos 40 anos que os índices de câncer são maiores. Mas pode acontecer antes? Pode. E número 2, durante a vida da mulher, a mama ela vai deixando de se tornar um tecido glandular e ela vai se tornar um tecido mais gorduroso. O que isso significa para o médico? A mamografia, ela tem aquele aspecto todo trabeculado. Quando a mama é muito glandular, ela acaba ficando muito densa. E aí o médico fala, difícil visualização, é muito difícil ver. Então uma mama muito jovem é de difícil visualização. Só a partir dos 35, 40 anos, que essa mama vai se tornando mais gordurosa, fica mais fácil de ver ao exame radiográfico. A mamografia nada mais é do que uma radiografia. Então, para essas pessoas mais jovens, principalmente aquelas que têm um risco familiar, que já tem histórico familiar de câncer de mama na família, principalmente de 1º e 2º grau, vale fazer a ultrassonografia. Então, para pessoas mais jovens, a gente faz a ultrassonografia, e para pessoas acima de 35 a 40 anos, a gente tem preferência pela mamografia. E é o exame mais indicado para fazer esse diagnóstico. Mas a gente precisa falar do autoexame, o autoexame da mulher, como que ele é feito?
Bom, a mama ela tem um tecido irregular, ela não é toda lisinha, toda certinha. A mulher que palpa percebe que ela é toda lobulada. Então, esse autoconhecimento, ele vale a pena para saber realmente qual é a textura da pele, qual é a textura da glândula. E ele deve ser feito, não pode ser feito, por exemplo, na época menstrual. Porque na época menstrual a mama dói mais, a mama pode aparecer pseudos nódulos, alguns nódulozinhos, e aí pode causar algum estranhamento. Então a gente prefere, depois de 7 dias, fazer o exame. Como é que é o exame? Ele basicamente tem alguns passos muito simples. É a inspeção, a mulher olhar, colocar a mão na nuca, né, e observar se tem alguma retração na pele, olhar no espelho, ver se tem alguma mudança de textura da pele, uma casca de laranja, né, a gente chama o aspecto de casca de laranja, aquele que parece que está inchado, ou se ela fica vermelha, e depois a palpação, né, você pode fazer no sentido horário ou no sentido anti-horário, dedilhando a mama e as axilas também. Porque o câncer, quando ele tem alguma migração celular, o primeiro lugar que ele vai, a drenagem linfática, ela é para axila. Então tudo acaba indo para axila, então vale a pena apalpar aqui embaixo para ver se tem algum nódulozinho, alguma coisa, e ir se conhecendo. E por último, o que é um pouco mais, vamos dizer, contestável, é a expressão do mamilo. Então, apertar o mamilo, ver se sai alguma coisa. Eventualmente pode sair um líquido mais leitoso, esse é um líquido totalmente normal. Mas a saída de um líquido claro ou sangue, pode ser necessário uma investigação maior. E também a saída de líquido espontâneo. Líquido espontâneo não o líquido leitoso, mas esse tipo de líquido como sangue, um líquido mais claro, ele pode chamar a atenção e necessitar uma investigação. Não necessariamente que vai ser alguma coisa, mas pode precisar de uma investigação. E outra coisa na pele também, né, no câncer, na verdade, quando ele começa a crescer, ele pode não só abaular, como retrair a pele. Então, pequenos abaulamentos ou retrações da pele ou do mamilo também podem chamar a atenção, né? E aí a gente pensa, apareceu alguns desses sinais, né? A minha mamografia deu alguma alteração, qual o caminho que eu vou seguir? Bom, o profissional realmente que está habilitado a lidar com câncer de mama é o mastologista, não é o cirurgião neste momento. O mastologista é aquela pessoa que vai trazer as informações, qual o tipo de câncer, o tamanho do câncer, a localização, onde que ele está. E esse é um momento para a mulher de grande expectativa, nervosismo e preocupação, né? A mama, ela é um símbolo de feminilidade, de sexualidade, de maternidade. Então, quando ela ouve esse diagnóstico, né? Quando bateu na ouvido, falou assim, é um tumor, um câncer de mama. É algo que choca muito, é algo que preocupa muito, e naquele momento ela já começa a enxergar muitas coisas, enxerga o desespero, enxerga a família, enxerga o casamento, enxerga o sofrimento, pensa na quimioterapia, pensa no cabelo que pode perder. Então, é uma trajetória difícil desde o começo da notícia. Então, um profissional que esteja bem habilitado, um profissional, né, um mastologista, ele já está acostumado com isso, o papel dele é muito importante. E aí entra também o papel do cirurgião plástico, não é necessário todas as vezes, porque pode variar conforme o câncer que existir. Um câncer que for pequenininho, eventualmente pode ser feita só uma quimioterapia ou uma radioterapia, ou apenas o tratamento cirúrgico, e não ser necessário uma abordagem do cirurgião plástico. O cirurgião ele vai entrar, né, quando houver quando o mastologista julgar que uma parte da mama significativa vai ser retirada. E aí precisa de uma mudança, uma conformação, né? Então a gente tem uma dualidade. O mastologista carregando as más notícias e o cirurgião plástico de uma forma levando a expectativa, a esperança da recuperação. Mas uma conscientização, né, que vamos dizer numa cirurgia um pouco mais radical, o que vamos dizer uma mastectomia, a gente tem vários passos na reconstrução. Estou puxando um pouquinho da sardinha para o meu lado agora do cirurgião também, viu? Então são vários passos de reconstrução e tudo vai depender do tamanho do tumor que for retirado. Se for um tamanho pequenininho, a gente faz uma cirurgia com a própria gordura, o próprio
né, o próprio tecido glandular para fazer uma cobertura e deixando uma deformidade muito pouco notória. Se for uma cirurgia maior, como uma retirada de mama, existem vários caminhos a ser tomado. Então, vocês já devem ter o que é um clássico muito conhecido, é o uso de expansores e próteses de mama, mas não são só esses que existem também, existem que a gente chama, são de retalhos, então a gente traz partes do corpo, por exemplo, do abdômen ou das costas, para fazer parte da composição da mama. E aí a gente pode associar ou não com próteses nessa reconstrução. E aí, se for necessário, no futuro a gente faz também a reconstrução do mamilo, da areola, se ele foi retirado na primeira cirurgia. Então, assim, para tudo nós temos tratamento, não existe algo que não há tratamento. E o tratamento, se é diagnosticado com antecedência, né, nas fases iniciais, o tratamento sempre é melhor. E aí, falando um pouco da reconstrução, né, acho que algumas pessoas vão até me perguntar, mas quando que eu faço a reconstrução? A gente pode fazer a reconstrução em 2 momentos. Ou pode fazer imediatamente, junto com a retirada do câncer, ou pode fazer tardiamente. Existe uma certa preferência que se faça de uma forma imediata, para a paciente não ser submetida a outro procedimento cirúrgico. Várias cirurgias, né, acaba cansando, acaba desgastando, expõe a paciente a mais riscos. Então, a gente tem a preferência à cirurgia imediata, que existe no SUS também. A mulher, ela tem esse direito, e os hospitais do SUS, os hospitais filantrópicos, oferecem esse tratamento. Algumas vezes, a paciente tem algumas indicações clínicas que isso não pode ser realizado. Então, vamos dizer, uma paciente ela tem algum problema cardíaco, algum problema de coagulação, ou algo que essa cirurgia precisa ser realizada de uma forma rápida, né, a reconstrução acaba consumindo mais tempo até do que a retirada do câncer. Então, se houver alguma contraindicação, aí a gente deixa a reconstrução para um momento mais tardio. Existe também, né, preciso falar, eventualmente nos serviços públicos, a gente não ter material para fazer a reconstrução. Então, mesmo que esteja na lei, mesmo que esteja escrito, tudo mais, às vezes a gente não tem, simplesmente não tem o material para fazer. Por vezes, não tem equipe disponível, né? Então, essa é uma realidade. Uma coisa que está escrito na lei, outra coisa é o que acontece no dia a dia. E falar um pouquinho das cirurgias que existem, né? Como é que funciona uma cirurgia? Acho que às vezes o pessoal gosta de saber como é que funciona uma cirurgia, né? Ela funciona por vários passos. Então, há um tipo de cirurgia. Quando a gente faz a retirada de um tumor, a gente faz um mapeamento que a gente chama de linfonodo sentinela. Então, a gente injeta um radiofármaco, né, que é um líquido radioativo, junto com um líquido colorido. E aí, a gente vai até o primeiro linfonodo, que é colorido, ou, né, por que a gente usa esse radiofármaco, esse radioativo? Né? Antes da cirurgia, a gente injeta lá e ele é drenado para o primeiro linfonodo. E aí, a gente coloca a gente chama de probe, é um registro radiográfico, a gente consegue localizar. E a gente vai cirurgicamente lá e retira esse linfonodo. A gente manda na própria cirurgia, o patologista, um médico trabalha com microscópio, ele vai pegar esse linfonodo, vai fazer várias fatias microfinas, vai levar para o microscópio e vai falar, ó, tem invasão de câncer, não tem invasão de câncer. Se tiver, aí a gente acaba fazendo o que a gente chama de esvaziamento axilar, o esvaziamento linfonodal. A gente tira toda aquela cadeia de linfonodos para poder, por segurança, né, para não ter saber que não tem nenhum outro câncer. Se der negativo, a cirurgia acaba por lá mesmo. E aí, outro tipo de cirurgia que o pessoal me pergunta bastante, que tem chegado muito no consultório depois da Angelina Jolie, retirar as mamas profilaticamente, né? Retirar as mamas antes mesmo de ter o câncer. A gente tem algumas implicações legais para fazer isso. Mais uma. Para a gente retirar a mama de uma mulher, a gente precisa estar muito bem documentado. Então, geralmente, para fazer
essa retirada de mama, a gente precisa o quê? De antecedentes familiares bem registrados, e com esses antecedentes a gente faz uma pesquisa genética na paciente. É uma pesquisa cara, ela não é disponível no SUS, ela só é disponível em particular. Eu não tenho certeza se os planos de saúde cobrem, porque ela é bem cara, tem um custo muito elevado, e só se a gente descobrir essas mutações genéticas, elas dando como positivas, dando alta possibilidade de câncer de mama, a gente pode programar que a gente chama adenectomia profilática, que é a retirada do tecido glandular antes que aconteça alguma coisa. E mesmo assim, a gente tem a tendência de só fazê-la se a mulher já tiver prole constituída ou tiver assim a insistência que realmente não vai constituir prole. A gente não faz essa cirurgia muito precocemente. E as mulheres vêm buscando isso no consultório, mas com uma expectativa estética que não corresponde à realidade. A mama, ela é um tecido, ela é um conjunto de tecido glandular junto com tecido gorduroso. Ela tem uma forma, ela tem uma textura que é própria. E nenhum dispositivo, nem de prótese de silicone, nem expansores, traduz a realidade de que é uma mama. Então, quando a gente faz a adenectomia profilática, a gente retira todo esse tecido glandular. Sai mama, sai gordura, sai tudo, fica só a pele. E embaixo dela, né, a prótese, na verdade a prótese fica embaixo do músculo, mas só o contato direto da pele. Então o aspecto fica muito fino, o aspecto não fica de uma mama saudável. Ele é uma cirurgia muito mais para trazer volume, contorno de uma pessoa vestida do que uma pessoa despida. E quando o paciente procura a gente por essa cirurgia, o mais importante é trazer essa informação, né, para quebrar essa expectativa, que às vezes a pessoa acha, vou tratar isso para já tirar esse problema e ainda saio com 2 pares de silicone e vou ficar linda. Na verdade, não é muito isso que acontece. Então, sobre essa parte da neném, né, se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntarem depois, sempre surge uma pergunta sobre essa cirurgia. E aí também outro câncer de mama que não costuma ser tão relatado, que é o câncer de mama nos homens. E aí mais um detalhe, não só nos homens cis, existem também os homens trans, que são pessoas que nasceram no sexo feminino, né, mas se identificam no gênero masculino. Então, o que acontece? A testosterona, ela é uma molécula muito semelhante ao estrogênio. E no corpo, existe um equilíbrio químico que transforma a testosterona em estrogênio. É por isso que pessoas, né, os homens cis, que vão na academia, tomam anabolizantes para crescer, às vezes pode desenvolver a ginecomastia, que é o crescimento glandular, né, e fica com peitinho, que acontece também na adolescência. Então, a gente tem essa transformação da testosterona no estrogênio. E esse estímulo pode causar também câncer de mama nos homens, não necessariamente só os que usam anabolizantes, mas o homem também tem um estímulo na glândula mamária. O homem, ele tem potencialmente o mesmo tecido, a mesma capacidade de fazer um tecido glandular exatamente igual da mulher. Basta ser estimulado com hormônios. Então, 1%, né, é um pouquinho menos de 1%, mas a gente fala 1% dos cânceres são cânceres em homens. E esses cânceres, né, como o homem tem um pouco mais de preconceito, homem não faz autoexame. Homem não faz. Não pega. Quem duvido que teve alguém aqui no banheiro, algum homem que botou a mão aqui na nuca e fez um autoexame para ver se achou um nódulo. Não tem. Então, quando ele aparece, ele já aparece de um formato mais agressivo, porque ele foi geralmente negligenciado. Então, tá aí também um alerta para esses homens, e os homens trans que tiveram o desenvolvimento mamário têm a mesma chance também de apresentar o câncer de mama, e necessitam também esse atendimento. Agora, só pensando, dando uma filosofada, imagine para um homem trans, né? Não sei se vocês já tiveram contato com essas pessoas, mas são homens que têm, assim, que estão entre nós o tempo todo, barbado, falando grosso. Eu atendo bastante no consultório a transexualidade,
Mas imagine uma situação, eles indo ao ginecologista, um homem barbado, imagine um homem assim, como eu, indo e solicita uma mamografia. Né? Imagina o plano de saúde para autorizar uma mamografia para um homem trans, ou ele indo num sistema de saúde, uma fila enorme de mulheres e um homem trans ali no meio, um homem todo barbado. Então, às vezes, pode ser uma situação constrangedora e essa política pública também precisa ser pensada. Bom, muita coisa, eu falei, dei um basicão realmente do que acontece no câncer de mama, como que é, uma leve abordagem, falei um pouquinho sobre a prevenção, como que aparece, mas queria também um pouquinho até que eu não consegui falar, não, porque às vezes eu falo bastante, mas consegui falar em 25 minutos, era programado mesmo 20 a 30 minutos. Queria mesmo ouvir dúvidas, ouvir o que vocês têm para perguntar. Acho que isso fica muito mais rica a nossa conversa do que eu só contar aqui, falar sobre o câncer de mama, que dá para falar assim, eternidades. Que aula. A gente recebeu na verdade, pergunta por chat, mas eu queria, por favor, que vocês participassem, porque é algo principalmente do interesse feminino aqui do escritório, onde a gente sabe que faz parte de mais de 50% dos colaboradores, e eu tenho certeza que tem um monte de dúvida aí presa na caixolinha de vocês. Então, por favor, essa é a hora. Adriana, a Suelen perguntou, no caso de exame de toque, é possível sentir algum nódulo em mulheres com próteses? A prótese de mama, né? É. Excelente pergunta, Suelen. Isso porque isso acaba sendo uma dúvida muito grande das mulheres que vão colocar implante mamário. Onde é que fica esse implante? Então, esse implante ele é colocado totalmente atrás da glândula mamária ou então atrás do músculo. Ele não fica no meio da mama, ele fica totalmente atrás da mama, do tecido glandular. E aí existe uma vantagem, porque na hora que você coloca a prótese, ele empurra todo o tecido mamário para frente. Então, se houver algum nódulo, fica até mais fácil de identificar. Ele vai colocar aqui, né? Ele vai dar uma pressionadinha, então quando aparece, ele é mais notado. E porque o pessoal também pergunta se é possível fazer a mamografia com a prótese de mama, não vai estourar a prótese de mama. É que eu não tenho nenhuma aqui agora. Mas dá para passar um carro em cima de uma prótese de mama que ela não arrebenta. E a mamografia, a gente só coloca ela de lado, né? Então, até tem o nome essa manobra, e faz a apreensão da mama. É um pouco desconfortável, é um exame que não é legal, não é chato, mas é um exame necessário ser realizado. Então, tanto para o câncer de mama, ele pode até realmente ajudar. E o pessoal pergunta a respeito de amamentação também. Atrapalha a amamentação, a prótese de mama? Também não atrapalha, porque ela fica totalmente atrás do tecido glandular. Boa, obrigado, Adriano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez você mexeu um pouquinho o computador e teve alguma coisinha em cima do seu microfone. Deu para te ouvir perfeitamente, mas estava chiado. Agora melhorou. Agora melhorou. Melhorou. Agora a Cristiane perguntou qual a diferença de nódulo e cisto. Boa pergunta também. Essas são perguntas interessantes. O cisto, a constituição dele, o que é? Não é um nódulo, ele é um tecido encapsulado com líquido dentro. E ele é muito, mas muito frequente. Né? Quem faz ultrassom de mama, acho que certeza que mais da metade dos exames aparece um cisto. Então, nada mais é do que um líquido encapsulado dentro da mama. O nódulo, ele é um tecido de massa, ele não tem conteúdo líquido. Só para falar, o cisto, ele é totalmente benigno. Então, apareceu cisto, ovalado, circundado, tá lá, geralmente ele é pequenininho, ele é totalmente inofensivo, até mesmo para segmento o pessoal não liga tanto. Quando aparece um nódulo é uma massa, ele não tem conteúdo, ele é um conteúdo rígido. E aí existem alguns reforços ultrassônicos, acho que melhor não falar nisso não, mas no ultrassom a gente consegue ver a característica desse nódulo. Quando ele é redondinho, ovalado, ele merece atenção e ele vai ser acompanhado a cada 6 meses e depois de 2 anos, anualmente, se ele não tiver nenhum crescimento. O nódulo que preocupa
é um nódulo denso, é um nódulo que tem calcificações, e o nódulo irregular, aquele que não tem margens bem definidas, né? Até mesmo o câncer o que quer dizer? Quer dizer caranguejo, né? O próprio, nos signos de câncer, tem lá o caranguejo. Por quê? E ele veio justamente do câncer de mama, porque o câncer, quando ele começa a crescer, ele começa a emitir lá as patinhas dele, os tentáculos das invasões, muito semelhante ao signo de câncer. Por isso que ele tem essa nomenclatura. Obrigado. A Carolina Matar perguntou de quanto em quanto tempo as mulheres devem realizar a mamografia. A mamografia, a indicação é que ela seja feita anualmente. Existia um programa de saúde do governo para ser feita a cada 2 anos, mas foi um programa muito mais pensando, né, em saúde pública do que realmente na saúde da mulher. Então, anualmente, uma mamografia deve ser começada aos 40 anos, para quem não tem história familiar, e aos 30 ou 35 anos, se houver histórico familiar. Mais uma da Cristiane: tanto cisto quanto nódulo podem desaparecer? O cisto é muito raro desaparecer, né? Porque ele está bem circunscrito, a não ser que aconteça algum acidentezinho, bata e extravase o líquido, é muito difícil ele desaparecer. Os nódulos podem, porque existem nódulos de gordura, existem nódulos de tecido mamário, existem os fibroadenomas, então eles podem ou crescer, regredir, eventualmente até desaparecer, dependendo do tipo de nódulo. Maravilha. Agora o Renato perguntou: o autoexame é importante, mas no caso do homem, qual seria a periodicidade para se procurar um profissional por ano apenas por precaução? Para o câncer do homem, é interessante, primeiro, o autoconhecimento, né? A mama do homem ela é muito fácil por ter pouco tecido glandular, é muito fácil identificar. Então, a palpação é dedilhando mesmo, apertando, procurando algum nódulozinho, pode apertar. Uma vez só na vida, pode passar em um médico para fazer essa consulta. Não tem não tem frequência para ir. Mudei. Mas o autoexame, assim, pode ser feito no banheiro. Tô aqui, tá lá, vou vendo. Uma vez por ano, uma vez tô no banheiro, tá passando sabonete, em alguma coisa. É muito mais fácil do que na mulher. É menos frequente, mas deve ser feito. Obrigado. A Miriam perguntou: quando se tem muitas calcificações e a mama muito densa, deve ter um controle maior? Quando a mama é muito densa, acaba ficando um pouco mais difícil do diagnóstico, né? Eu até imagino que possa ter aparecido, porque às vezes na mamografia aparecem calcificações esparsas e que são totalmente benignas também. Geralmente a gente se preocupa com calcificações agrupadas. Mas a mama, como tem essa renovação celular, eventualmente pode aparecer um monte de calcificações. E são totalmente benignas e mantém o controle anual sem problema nenhum. Adriana, conta um pouquinho para a gente se existe relação e qual a relação entre o câncer de mama e o tabagismo. Boa pergunta. Vou mais então, fora isso, né? Existem alguns fatores de risco para o câncer de mama. O tabagismo é um, sedentarismo é outro, hábitos alimentares ricos em gorduras trans, né, óleos, frituras, obesidade, são todos fatores para câncer de mama. O tabagismo, né, ele é fator de risco para um monte de câncer, então pode colocar o de câncer de mama junto também, realmente aumenta. E tem outros fatores que a gente não comenta muito, né? O câncer de mama, ele acontece muito por um estímulo do estrogênio. Quanto mais estímulo de estrogênio a pessoa tiver, né, pode ser uma mulher ou um homem trans, mais a chance de ter. Então, por exemplo, uma mulher que ela teve uma menarca precoce, né, a primeira menstruação muito cedo, tem uma exposição de estrogênio maior. Então, a chance de câncer de mama também é maior. Uma mulher que teve uma menarca mais tardia é um fator é algo não controlado, mas é um fator de proteção, porque teve menos exposição ao estrogênio. E tem algo que protege o câncer de mama, que é a amamentação.
o câncer, a gente chama de que é uma célula indiferenciada, ela tem pouca especialização. E quando a mulher amamenta, estimula, a gente chama que tem uma diferenciação, essa célula fica especializada. Então ela tem menos chance de ficar não especializada, que a gente chama de indiferenciada. Então a amamentação, ela é protetora para o câncer de mama, principalmente nas amamentações mais precoces. E quanto mais amamentação tem, mais proteção existe para o câncer de mama. Legal. A Suelen perguntou qual a diferença entre mamografia e ultrassom da mama, e se ambas detectam câncer de mama. A ultrassom nada mais é do que um som. É um probe que a gente chama, é um dispositivo que emite um som de alta frequência, um ultrassom, e ele, pelo som rebatido, ele consegue visualizar, ele transforma isso numa imagem que o ultrassonografista ele consegue identificar. Né? O líquido ele transmite muito bem o som, né? Cada tipo de tecido tem uma densidade, e esse tipo de densidade, nessa variação da velocidade no som, ela é traduzida ali no equipamento. Então ela é muito boa para mamas que são mais jovens, que a mama é muito densa. Já a mamografia, ela é um raio-x, nada mais é do que um raio-x. Então coloca lá, faz uma chapa, não é um ultrassom, é radiação mesmo. Joga lá um raio-x e você tem uma imagem daquilo. Mas a visualização ela é muito boa em mulheres mais velhas, que a mama já está menos densa, ela já é mais gordurosa. Adriano, a Cristiane perguntou: é verdade que quando a mama é menor, o ultrassom é suficiente para detectar o nódulo? Difícil essa pergunta, mas eu acho que assim, talvez ela esteja querendo fugir da mamografia. É brincadeira. Mas assim, uma mama menor, para o ultrassonografista é mais fácil. Quando a mama é muito grande, ele tem que pesquisar mais. Mas pode fugir. Se a mama for densa, for muito glandular, pode fugir. Né? O ultrassom, ele é muito operador dependente. Existe ultrassonografistas muito bons, muito especializados, e existe ultrassonografistas que estão lá, às vezes, para o plantão. Infelizmente é assim, a gente sabe, sempre tem bons, né, e médios, e às vezes maus profissionais. E às vezes a gente até vê pelo laudo que é feito. Então, ele depende muito do operador. Já a mamografia, geralmente, ela é vista por alguém especializado, um radiologista especializado, ou pelo mastologista. Então, ela é mais seguro de fazer esse exame. Mas o ultrassom ele detecta o nódulo, sim. Se o ultrassonografista for bom, ele detecta. Mariana está perguntando também se existe alguma correlação entre câncer de mama e fertilidade. Câncer de mama e fertilidade? E fertilidade, Eu não entendi muito assim. Se tiver o câncer, eu não entendi muito bem a pergunta. Mari, quer falar? Quero. Dri, eu perguntei se existe alguma correlação entre câncer de mama e tratamento e fertilidade no sentido de que, assim, empiricamente no meu convívio, e obviamente que eu vivo em sociedade e tenho, né, um círculo de pessoas, eu já vi casos de câncer de mama e mulheres que não conseguiram ter filhos depois. Eu queria saber se existe alguma correlação ou se nesse caso são problemas independentes e de que maneira um agrava o outro e se existe isso. Existem os dois, né? A mulher pode realmente ter algum problema de fertilidade, mas existem alguns quimioterápicos realmente que eles dão uma fritada, né? Porque o quimioterápico, existem vários tipos, mas ele arrebenta células ruins, mas ele também pega umas células boas. E o ovário, como é também uma célula um lugar de alta renovação, o quimioterápico, o que ele faz? Só mais uma. O quimioterápico, ele vai em cima das células que estão em alta replicação, por exemplo, o câncer. Só que o ovário também é um órgão de alta replicação, de um alto turnover celular. Então, dependendo do quimioterápico, ele pode pegar essas células e aí atrapalhar na fertilidade.
E aí, né, uma opção é fazer coleta de óvulos antes da quimioterapia. Adriano, a Cristiane está perguntando se o câncer de mama pode ter alguma relação com o uso do anticoncepcional. Tá aí, tá assim. O anticoncepcional existem alguns tipos, né? Existem os combinados com estrogênio e progesterona e o só de progesterona. Aqueles que têm estrogênio, aquilo, como eu tinha te falado, é um estímulo maior para a mama, né? Para a replicação. Então, existe uma correlação de anticoncepcional, é um fator, não é, tô tomando anticoncepcional, vou ter câncer de mama, não é assim. É um pequeno aumento no fator de risco por causa do aumento da exposição do estrogênio. Então, pode ter um impacto realmente na mulher. Tanto que pessoas que têm antecedentes familiares ou que têm histórico de câncer de mama, né, o anticoncepcional, ele é totalmente proscrito, ele é contraindicado. Existem até algumas medicações que barram, né, por exemplo, que chama tamoxifeno, ele barra justamente os receptores da mama. Existem alguns receptores que a gente chama que eles são estimulados pelo estrogênio. E aí essa medicação é tomada justamente para bloquear esses receptores e aí ter menos estímulo, né, e aí reduzir o câncer de mama pós-tratamento. Isso a gente faz geralmente pós a retirada da mama ou pós tratamento já do câncer. E essa medicação ela é tomada aí de 5 a 10 anos, para ter uma ideia. E a Mari também está perguntando como que é feita ou se é feita essa análise antes da prescrição do anticoncepcional. Isso é conversado, tem que ser abordado pelo médico, ou como que até a própria paciente pode abordar uma relação, um tema como esse? Você quer falar, Mari? Você fez... Não, na verdade, eu tô auto-respondendo a minha pergunta. Eu acho que aqui nós somos muitas mulheres, eu tenho certeza que todas ou já tomaram ou tomam anticoncepcional, e eu acho quase que improvável, pelo menos assim, na minha geração, e aqui nós somos mulheres de várias idades, mas eu acho muito improvável que tenha sido feita essa investigação antes da prescrição do uso do anticoncepcional. Eu, por exemplo, comecei a tomar anticoncepcional na adolescência, e nenhum médico, né, a minha ginecologista na época não fez nenhum tipo de investigação nesse sentido. Aí vale realmente aí tá na anamnese clínica, né? O médico perguntar se teve algum caso de câncer de mama, se tem histórico, né? O histórico familiar ele conta bastante nesse momento. E Adriana, acho que até para fechar o nosso tema, que a gente vai dar quase uma hora aqui de gravação e de bate-papo, a gente teve uma pergunta da RH sobre a reposição hormonal, se aumenta o risco do câncer de mama ou não. Aumenta também, aumenta o risco de câncer pelo esse mesmo motivo, né? Que a reposição hormonal acaba sendo com análogos de estrogênio. Então, quando vai ser feita a reposição hormonal, uma das primeiras perguntas que é realizada tem câncer de mama, já teve, tem histórico, tem na família, né? A reposição hormonal realmente ela aumenta esse risco, né? Não que não, mas ela não vai deixar de ser feita se todo o histórico for negativo, não tiver nenhum problema, o peso de ser realizado é muito melhor, né? Porque a mulher ela sofre bastante após a menopausa, muitos caracteres ela vai perdendo, né? A qualidade, a saúde fica muito ruim. Mas, se houver histórico de câncer de mama, tal, tudo mais, realmente ele é contraindicado por aumentar o risco de câncer de mama. Adriano, pessoal, muito obrigado por todas as perguntas. Eu acho que aqui não vale sempre reforçar o principal mote da campanha, que é se conheça, sinta-se, observe o seu corpo. Acho que ele é o seu melhor amigo e vai dizer o que está acontecendo, e que você, se entendendo, as coisas fluem de uma maneira muito melhor. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua expertise, foi muito claro, muito bacana. Obrigado em nome de todo o C. Martins. Obrigado, pessoal. Agradeço demais. Adorei as perguntas, a interação de vocês. Fico à total disposição. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida depois, fala com a Mari, ela pode passar meu contato. Eu mando aqui, às vezes a gente tem um pouquinho de vergonha, mas pode mandar que eu respondo, certo? Muito, muito agradecido de verdade. Muito orgulho aí de falar para vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.